Quem é o homem para que dele te lembres, diz o salmista? Ou o filho do homem para que o visites? Mas Deus nos vê assim, Deus nos vê como filhos. E é como filho que Ele nos trata, é como filho que Ele cuida de nós. E é como filho que Ele age em nosso favor, como aquele pai amoroso que supre necessidade, que guarda, que proclama, que protege, que instrui, que educa, que exorta, porque ama o filho a quem Ele quer bem. Nossa reflexão nessa noite é sobre a divina providência de Deus na vida de um homem, na vida dos seus filhos, na vida de uma mulher, na vida daqueles que o temem. Eu quero meditar com vocês, então, nesse tema, nessa noite, para encorajar o nosso coração à confiança, para despertar na nossa alma a esperança, diante de tempos adversos, diferentes, que nos desafiam, que quem sabe nos amedrontam. Esse texto é o texto da defesa de Estevão. Estevão está muito perto da sua morte. Ele está sendo julgado pelo Sinédrio e ele vai ser apedrejado. No tempo do apedrejamento, ele vai ser aquele homem de Deus que vai saber perdoar os seus ofensores, os seus agressores. Ele vai rogar a Deus perdão por aqueles que lhe tacam pedras e executam a pena determinada pelo Sinédrio. Mas antes disso, ele tem um momento de defesa de fé. E é muito interessante ver Estevão se defendendo diante do Sinédrio. Porque ele não defende a sua vida. Ele não pede clemência. Ele não pede misericórdia. Ele não nega a fé em Jesus. Ele não pede o Sinédrio para ter um pouco mais de paciência, de dar para ele mais uma chance. Ele não fala da importância dele para a sua casa, para a sua família, embora ele fosse muito importante para a família dele, para a casa dele, embora ele fosse fazer muita falta lá. Ele não lembra dos amigos que ele ajudou, da bondade que ele pôde fazer, do socorro que ele pôde levar a alguma vida, para que, quem sabe, rogar do Sinédrio clemência. Ele usa do tempo que tem, ele usa da oportunidade que tem para levantar diante do Sinédrio a ação de Deus na vida dos seus servos. Ele vai mencionar servos e servas que foram assistidos por Deus, como a dona Vita vem sendo assistida também na sua vida, como você tem sido assistido, meu irmão, nos seus dias, dia a dia, com a divina providência do Senhor, com a bondade de Deus, com a graça de Deus que se renova a cada manhã. E ele vai mostrar que estes homens e essas mulheres se tornaram então peças importantes para o serviço da causa do Evangelho, para o realizar da vontade de Deus, junto à nação, junto à família, em tempo fácil, em tempo difícil, em tempo de desafio, em tempo de guerra, em tempo de paz, em tempo de grandes colheitas, mas também em tempo de escassez de recursos. O que Estevão quer dizer e quer fazer é dar ao Sinédrio a oportunidade de conhecer mais do agir de Deus, de um agir tão providente, tão bondoso, tão grandioso, que se revelou na pessoa do seu próprio Filho na cruz do Calvário. É por isso que ele está sendo apedrejado pela sua fé em Jesus. Mas ele quer mostrar para os judeus de que Jesus era prometido a Israel, e que o Deus que prometeu a Jesus e o trouxe, e Jesus realizou a sua obra redentora na cruz do Calvário, para que pudéssemos ser filhos de Deus, herdeiros do seu reino, herdeiros de tão grandiosa salvação, recebendo dele o perdão pelos pecados. É a ação da providência de Deus para nos socorrer, para nos assistir. De que se Deus foi bondoso e providente na vida de alguns personagens bíblicos que ele faz questão de lembrar, de mencionar, Deus agora tem sido providente e bondoso na vida da humanidade, na história da humanidade, enviando Jesus Cristo, que é o que nós celebramos no Natal, que daqui a pouco, já estaremos celebrando aí com a nossa casa, com a Igreja de Cristo. Estamos abrindo aí também as reflexões na caminhada, na direção da manjedoura, na direção do amor de Deus que em Cristo se revela, através do Emanuel, Deus conosco, o menino Jesus, que veio para ser o salvador daquele que crê. Então ele vai mencionar um personagem, o personagem que ele menciona aqui, você vai encontrar a história dele em Gênesis.
a partir do capítulo 37. Então você pode ler lá em Gênesis depois na sua casa, do capítulo 37 até o capítulo 50, que é o último capítulo de Gênesis, e você vai encontrar relatos sobre a vida de José. José, conhecido como o governador do Egito, José do Egito, que na verdade é judeu, é da terra de Israel, mas que foi vendido pelos irmãos ao Egito. Nós vamos lembrar dessa história com você, para identificar a divina providência de Deus na vida dos seus filhos, na vida de José, na minha vida, na sua vida. Há outros personagens mencionados aí por Estevão. Moisés também foi lembrado. Mas o personagem central é a humanidade, quando Deus se lembra de nós em Cristo. E eu quero ler com vocês esses versículos, 8 a 16, de Atos dos Apóstolos, para descobrir o que a vida de José pode nos ensinar, tá bom? Abra a sua Bíblia aí, irmão, por gentileza, irmã, Atos dos Apóstolos, nós vamos ler, deixa eu voltar aqui, do verso 8 a 16, tá bom? Atos 7, 8 a 16. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e destes os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morou ele e também os nossos pais, e foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Então José viveu algumas dificuldades que fez com que ele dependesse totalmente da divina providência de Deus. Eu vou lembrar essas dificuldades para vocês antes, para poder contextualizar aquilo que José viveu, e quem sabe alguns desafios que ele viveu é os que você já viveu também, ou ainda vai viver, né? Ou espero que você nem viva, porque algumas dificuldades são muito grandiosas na vida desse patriarca, enfrentando problemas, mas enfrentando problemas na presença de Deus. A divina providência de Deus nos dá o privilégio de viver os problemas da vida, as aflições da vida, as circunstâncias difíceis dos dias, no trabalho ou na família, com a enfermidade ou com o problema financeiro, com a luta contra o pecado, nas falhas, nos erros que cometemos e as consequências que eles trazem para mim, para você, para a sua família. Mas Deus dá aos seus filhos essa grande graça, a possibilidade de viver as dificuldades, os problemas da vida diante da sua presença. Aqui está a primeira dificuldade. Os patriarcas, os irmãos de José, invejosos, venderam para o Egito. Mas há uma expressão muito preciosa aqui para o coração, para a vida de José, que fez toda a diferença na história dele, que deve fazer a diferença na minha e na sua história. Deus estava com ele. Ele vai para longe da sua casa, ele vai para longe dos seus amigos, ele vai para longe, uma região distante, onde ele não conhecia, não sabia bem
como sobreviver, uma região que ele não conhecia, onde ele não tinha amigos, onde ele não tinha nem conhecido sequer. Ele vai ser ali vendido como escravo. Mas há uma grande verdade que esse texto revela ao nosso coração na boca de Estevão. Ele não foi sozinho. Deus estava com ele. Deus lhe deu companhia, Deus lhe deu presença, Deus lhe deu abrigo, Deus lhe deu providência, Deus lhe levou cuidado. Não importa onde você vai, não importa o que você tem que passar, pode ser por um lugar onde você não conhece, pode ser por uma situação que você nunca viveu antes, e o seu coração às vezes tema e trema. Mas meu irmão, você é filho de Deus, minha irmã, você confia no Senhor, Deus te vê como a menina dos seus próprios olhos, e Deus é aquele que vai com você. Deus é aquele que enfrenta com você as lutas. Deus é aquele que estende a sua mão ajudadora para te amparar. Se você passa por enfermidade, se você vai para um hospital, se você anda, quem sabe, na UTI, né? Paulinho está aqui hoje, graças a Deus, nós oramos muito pela vida dele, logo no início da pandemia. Hoje ele está dando a alegria de tê-lo conosco aqui, abençoando a nossa igreja, a nossa vida, o nosso coral, com a sua voz. Porque Deus foi com ele. Deus o acompanhou. Deus te acompanha, Deus me acompanha. No tempo difícil, no tempo da dor, no momento do nosso desespero, no tempo da nossa incerteza. O Senhor foi com José. E José viveu o desprezo dos irmãos. E no desprezo dos irmãos, o medo, com certeza veio porque eles queriam matá-lo, eliminá-lo, tirando a sua vida. Então, ele era o símbolo da preferência lá na casa dele. O seu pai demonstrava que tinha uma preferência pelo menino, que era novo. Ele tinha ainda a questão dos sonhos, ele sonhava, você vê isso no capítulo 37 de Gênesis. Sonhou que os irmãos iriam se prostrar diante dele, sonhou que o seu pai iria se prostrar diante dele. Isso tudo vai causando uma inveja muito grande no coração dos irmãos, um ciúme doentio na alma de alguns irmãos. E os sonhos de José se tornaram os seus pesadelos, porque foi os sonhos que fez com que eles armassem o mal e arquitetassem o mal contra José. Primeiro para tirar-lhe a vida, depois para lucrar em cima dele, vendendo a uma caravana de midianitas que ia conduzi-lo ao Egito. Então José tem que enfrentar a conspiração dos próprios irmãos. Imaginou o que é isso? Espero que você não passe nunca por isso, ter irmão de sangue tramando mal contra você. Os irmãos às vezes fazem umas brincadeirinhas, né? Dão uns cascudos, bota o pé na sua frente para você tropeçar em casa, cair, para dar umas risadas, mas é muito diferente de uma conspiração. Uma conspiração de morte, vindo da própria casa, dos próprios irmãos, quando ele vai ao campo levar alimento para os irmãos, a pedido do pai. E lá então eles veem como uma oportunidade de eliminá-lo, de matá-lo, de contar para o pai que um animal feroz o tomou no campo, que eles encontraram só a túnica cheia de sangue rasgada. Uma conspiração, querem matá-lo, o desprezo dos irmãos. Uma grande luta que José enfrentou. Enfrentou a dor de sentir-se objeto descartável, vai para o Egito. No Egito, ele é vendido. Ele não tem nome, ele não tem identidade. Quem é esse homem? É um escravo. De onde que ele veio? Não importa. Não importa que ele tem os dentes completos na boca, tem braços fortes para trabalhar e já tem expressado grande inteligência, grande sabedoria. Vai ser um bom servo, vai ser um bom escravo na sua casa. Deve ser vendido por um bom preço. Ele vai parar na casa de Potifar, sem nome. É o escravo, é o servo da casa de Potifar. É assim que o texto bíblico vai mencionar sobre José, o servo da casa de Potifar. Não tem mais identidade, não tem mais nome. Não importa mais de onde veio. Não importa se tem família, se tem descendência, se teve herança, se tem algum direito. Aqui no Egito ele não tem nada. Ele não é nada. Ele é apenas um escravo. É colocado no Egito como uma mercadoria para ser vendida. São as dificuldades da história da vida de José. E a gente fica perguntando, por que Deus permitiu isso?
que José passasse por essas coisas. Se ele tinha no seu coração o temor ao Senhor, se ele tinha no seu coração a obediência ao Senhor, se ele trazia na sua alma o bom, o firme propósito de reconhecer a soberania de Deus no decurso do tempo, no decurso da história, no conduzir da história. Às vezes nós nos perguntamos, né, por que Deus permite que nós passemos por algumas coisas, que armem ciladas contra nós, que nos vejam como alguém que eles não reconhecem, não querem saber nosso nome, não querem saber quem somos, não querem saber de onde viemos, não querem saber se temos dificuldades, dor, limitações. Às vezes nos veem como uma mercadoria, como uma mão de obra escrava, como alguém que deve servir, que eu pago para servir, que eu dou um bom salário para cumprir o papel, para fazer o que eu mandei, o que eu pedi. As pessoas às vezes nos veem assim também. Somos apenas mais um funcionário, mais um aluno da escola, mais um colega da classe, mais um morador da rua. Não se importam com o nosso nome, não se importam com a nossa dor, com a nossa necessidade. Nós às vezes vemos as pessoas assim. Não sabemos quem é o vizinho da última casa. E moramos ali já há muitos anos. Então, às vezes, nós somos identificados pelas pessoas apenas como um número, né? Um funcionário, um cidadão. Não temos nome. Não se importam com a nossa história, quer dizer, com as nossas lutas, com as nossas dores, com os nossos sonhos. Ninguém se importava com o sonho de José, com a dor de José, se ele tinha família, se os irmãos tinham vendido ou não. Se ele precisava voltar para casa, se ele gostaria de voltar para casa ou não. E ele vai passando por essa dor. O peso de uma sedução. José é aquele que vai nos mostrar na sua juventude, com toda a capacidade de hormônio à flor da pele para se envolver num relacionamento sexual, mas ele vai fugir de todas as investidas, de todas as tramas que a mulher de Potifar faz. Saiba você, não foi só aquele momento que ele fugiu e deixou na mão dela a capa, que ele foi tentado, que ela tentou o coagir, que ela tentou se deitar com ele, que ela tentou seduzir o jovem para levá-lo para a sua cama. Com certeza ela fez muitas ações, muitas insinuações, e ela era a patroa. Ela poderia dizer, eu estou te mandando deitar comigo, e ele poderia dizer a Potifar, eu deitei porque ela, como minha patroa, mandou. Ele, com toda a sua juventude, é aquele que nos mostra que uma pessoa pode se manter íntegra, deve se manter íntegra, apesar das mais intensas, das mais bem elaboradas seduções. Porque às vezes nós usamos a expressão qual? A expressão que a Bíblia nos dá de que a carne é fraca, não é assim? Mas pastor, mas Potifar, a carne é fraca. Mas Senhor, a carne é fraca. Esse jovem está zelando pela sua integridade, está zelando pela sua pureza, está zelando pela sua obediência ao Senhor, está zelando pela sua obediência ao seu Senhor, ao Senhor da sua casa, que lhe confiou nas mãos todas as coisas, todos os servos, todas as servas e tudo que estava na sua casa, diz o texto bíblico de Gênesis. E ele é lembrado agora aqui por Estevão como alguém que foi assistido por Deus, porque é na providência de Deus que ele encontrou força para também manter a sua pureza, para manter também o seu coração puro, limpo. José prefere perder a liberdade, mas ele não perde a dignidade. A graça de Deus, a providência de Deus, a assistência de Deus o sustenta, diante do peso da sedução. José sofre ainda o que nós chamamos da demora de Deus. Ele é entregue a Potifar pela mulher de Potifar. Ela muda a história, ela inverte a história, ela fala, ele quis me forçar a deitar com ele. Tanto é que ele saiu daqui fugido porque eu não aceitei, porque eu o ameacei. E ele deixou para trás a túnica, deixou para trás a capa. E ele vai parar no cárcere.
na prisão do Egito. O escravo, que já não tinha nome, que já não tinha identidade, condenado pelo seu senhor a apodrecer no cárcere do Egito. Ficar preso lá, ficar esquecido lá. Mas é a demora do agir de Deus, da providência de Deus, que às vezes forma o nosso caráter, que às vezes fortalece a nossa fé. A aparente demora de Deus naquela noite escura de alma, que nós enfrentamos em razão das dores, dos sofrimentos, no pedir a Deus, que parece que Deus não atende. Quando as coisas se agravam ainda mais, depois que clamamos, as coisas pioram. José, as coisas vão acontecendo assim. Ele é levado para o Egito e é claro que ele está orando, está pedindo a Deus. Ele se torna servo de toda a casa de Potifar. Agora ele se torna escravo prisioneiro no cárcere do Egito, esquecido lá. Ele deve ter pensado, mas o Senhor acho que se esqueceu também de mim. O Senhor não me ouve, não ouve a minha prece, não ouve a minha oração, não vê o meu bom propósito de pureza, de integridade, de obediência a Ele. Deus estava trabalhando na vida de José. Ô, irmãos, acho que vou ter que trocar a bateria aqui. Deus quer esculpir em você, formar em você o caráter de Cristo. Isso leva tempo. Jesus formou discípulos, 3 anos caminhando com eles. O próprio Mestre Jesus, para formar um caráter genuíno, eficaz, proveitoso, produtivo para o reino de Deus mais tarde, caminhou com estes homens, dia e noite, sentando com eles à mesa, desde o café da manhã, até a vigília da noite, levando-os para todo lado, realizando milagres, sinais e prodígios, andando sobre as águas, comendo com eles o pão, curando enfermos e trazendo muitos discursos, muitos ensinos, muita instrução, pelos seus discursos à multidão ou na particularidade entre ele e os apóstolos e os discípulos. Levou 3 anos. José está sendo formado, seu caráter, sua fé, seu propósito de confiança está sendo desafiado, está sendo provado diante de Deus. E Deus está formando nele um caráter de alguém à semelhança de Cristo, nosso Senhor. Isso leva tempo, isso demora, por isso que às vezes nós passamos também pelas aflições, pelas lutas, pelas dores, e elas demoram para nós, parece que Deus não nos atende, e Ele sofre, nós sofremos, de uma aparente demora de Deus para nos socorrer. Mas é Deus agindo, é Deus trabalhando, é Deus no controle, como nós já ouvimos aqui hoje no momento da nossa devocional de cânticos. Deus está no controle de tudo. E o controle de Deus diz que é para José esperar. Ele vai revelar o sonho do copeiro, o sonho do padeiro. Um vai ser morto, outro vai voltar para a presença de Faraó. Quando volta à presença de Faraó, ele pede: lembra de mim quando estiveres diante do rei. E o copeiro vai estar lá e vai se esquecer de José, porque ele iria se lembrar de um escravo, de uma pessoa que não tem nem identidade, de uma pessoa que foi para ser escravo, ou para ser preso, foi preso por ordem do comandante do exército de Faraó, Potifar, porque ele ia se lembrar desse homem lá diante do rei, até que o rei tem aqueles sonhos das vacas gordas, das vacas magras, das espigas cheias, das espigas magras. Ninguém consegue dizer para o rei o que Deus quer dizer com isso, o que esse sonho quer instruir para mim, até que ele se lembra de José e manda buscar José. Lá do cárcere, José vai revelar o sonho de Faraó, e Faraó vai colocá-lo como governador de todo o Egito. Então, algumas coisas que eu quero lembrar para você, nessa reflexão, onde nós tratamos da divina providência de Deus, na vida de José, na minha vida, na sua vida. Primeira coisa que José sabe é: Deus é real. A presença de Deus é real, embora a gente não possa vê-lo. Você consegue ver Deus? Não, Deus é espírito. Mas você consegue sentir a presença de Deus.
Jesus disse que o Espírito é como o vento que sopra onde quer, que vai na direção que quer, que ninguém consegue controlar, mas que você sabe que ele está ali, pelos efeitos que ele produz. Ou um ventinho cicio, bem tranquilo, bem leve, que refresca o seu corpo no calor do dia, na sombra de uma árvore, ou aquele vendaval de uma tempestade que vem chegando, que você sabe que tem que correr para casa para se abrigar. É o vento trazendo os seus efeitos. José sabe que Deus é assim. Você não pode vê-lo, mas ele é real. Ele está presente. Ele está atuante. Ele é constante. Ele não é Deus que existe apenas quando você clama, quando você se lembra dele, quando você o busca. Ele é sempre Deus. Ele não é Deus só depois que as coisas foram criadas. Não, ele já existia antes de tudo ser criado. Embora nem sempre a presença de Deus seja sentida por você, Deus sempre está com você. Você às vezes não percebe. Mas a presença de Deus é a presença constante. Tenha certeza disso. Às vezes, em alguns momentos, José pode dizer assim: eu não tenho sentido a presença de Deus. Parece que ele não se lembra de mim. Mas Deus estava lá, preservando a sua vida no cárcere, mexendo os pauzinhos lá, para que ele pudesse, mais tarde, se tornar o governador do Egito. No tempo certo, do agir de Deus. Então, a presença de Deus, ela é restauradora, embora nem sempre seja reconhecida. Deus trabalha em seu favor, quando você melhora, você acha que é você que fez. Deus te ajuda a conquistar, Deus promove a possibilidade de você ter, de você fazer, de você viver, de você se casar, de você realizar o seu trabalho, e depois você acha que você fez com a força do seu braço. Não tem problema se você não reconhece o agir de Deus. Deus é que fez, embora nem sempre seja reconhecido o seu agir. Mas é Ele. José sabia, é Deus se lembrando de mim. Então lembre-se, tudo está sendo traçado, tudo está sendo planejado, tudo está sendo executado pelo Senhor. Para o seu bem. Para o seu melhor. Deus chega a dizer ao povo de Israel por meio de Isaías: eu, Senhor, que sei, que pensamento tenho a respeito de vós? Pensamentos de paz, não de guerra. Pensamentos do bem, não do mal. Então Deus continua agindo, e a presença de Deus na vida de José traz a providência de Deus para suprir as suas necessidades diante dos desafios da vida. E você também vai ter a companhia, a presença de Deus. Ele disse aos seus servos: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse a Josué, como bem nos lembrou o presbítero Roberto Fonseca hoje pela manhã: não temas, eu te ajudo. Serei contigo por onde quer que andares, como fui com Moisés. Serei contigo também. Então nós vemos aqui uma convicção que não é a convicção proclamada apenas por José. Esse versículo é proclamado por Estevão. Estevão verificando a história de José e a providência de Deus na vida desse homem que passou por tantas aflições, que enfrentou tantos problemas, que vivenciou tantas lutas. Estevão proclama essa grande verdade. Vamos ler juntos? E livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Estevão está testemunhando isso muitos anos depois de que tudo isso aconteceu. Ele está dizendo: é obra de Deus, é providência de Deus, é graça de Deus. O que seria da história de José sem a graça de Deus? Sem a proteção que Deus deu, sem a oportunidade que Deus criou, sem o cuidado, sem o guardar da boa mão de Deus sobre ele? Até onde ele iria? Quantos anos mais ele sobreviveria? Será que ele passaria daquele dia em que os irmãos tentaram matá-lo, quiseram matá-lo?
se não há providência de Deus na caravana dos midianitas, para lançar na mente dos irmãos maldosos de José a ideia de que eles não só poderiam livrar-se dele, mas poderiam ainda lucrar com a venda dele, eles o teriam matado naquele dia. E os midianitas que passam por aquela região, é a caravana da providência de Deus para levá-lo ao Egito. Porque Deus queria fazer muita coisa na vida de José, através da vida de José. Como nós lemos nesse texto aqui, como Gênesis 50 revela para mim e para você, Deus queria preservar muita gente com vida, inclusive a família de José, providenciando no Egito uma nação muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais bem estruturada economicamente, para produzir nos seus campos grandes colheitas e ajuntar nos seus celeiros e poder oferecer para a terra no tempo da fome, no tempo da seca, no tempo da escassez de recursos, alimento para muitas nações da terra, inclusive para a família de José. Mas foi a graça de Deus que o sustentou. Foi o agir de Deus que o protegeu. Foi o querer, foi a vontade do Deus soberano que o conduziu. Então Deus o livrou. Quem está testemunhando isso não é só José, José testemunhou. Deus transformou todo o vosso mal em bem, para que se preservasse muitos com vida, diz ele no capítulo 50 de Gênesis, conversando com os irmãos após a morte do seu pai. E agora Estevão está dizendo, Deus o livrou. Deus o abençoou com a sua graça. Deus lhe deu sabedoria diante de Faraó no Egito. Deus o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Providência de Deus. A intervenção de Deus por nós, irmãos, ela é certa. Deus lhe deu consolo nos problemas, nas lutas, nas dificuldades. Deus lhe deu libertação dos problemas. Deus lhe deu promoção depois dos problemas. Foi assim na vida de José. Primeiro vieram os problemas e Deus o consolou. Deus foi com ele. Junto àquela caravana, esteve com ele no Egito. Deus depois lhe deu libertação dos problemas. Tirou do cárcere. Colocou diante de Faraó. Lhe deu o governo no Egito. Deus lhe promoveu de escravo, de alguém no anonimato da nação, para ser o homem mais conhecido de todo o Egito depois de Faraó. O nome mais conhecido do Egito depois de Faraó, nos dias de José, era o nome de José. Você pode ter certeza disso. Deus lhe promoveu diante dos problemas, depois dos problemas. Então, assim é a intervenção de Deus em seu favor também. No problema, Ele te consola. Acredite no consolo de Deus, busque pela força que vem do Senhor. Do problema, Ele vai te livrar, vai existir um momento em que isso vai passar também. A enfermidade, problema financeiro, a aflição no coração, na alma por um pecado praticado, como Davi que sentia como seus ossos sendo esmagados e como aquele que perdeu a alegria da salvação. Ele pedia, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi reviveu isso, retomou essa graça. Deus levou o povo de Israel para o exílio babilônico por 70 anos, depois restaurou a sorte do povo, trouxe o povo de volta para a terra, também passou. A noite é longa, o choro dura a noite toda, mas a Bíblia diz o quê? A alegria vem pela manhã. A noite escura de alma, ela é dissipada com o raiar de um novo dia, numa nova aurora que Deus prepara para aqueles que nele confiam e esperam no socorro das suas mãos. A providência de Deus para você, para mim, como houve na vida de José, diante de qualquer problema, de qualquer situação, Deus sempre tem um cuidado, um carinho para fazer. E saiba você, depois que Ele te livrar, se você foi fiel, se você manteve no Senhor a sua confiança, eu tenho certeza que Deus vai te promover, Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar, Deus vai fazer algumas coisas que você não esperava, vai trazer como resultado algo que você jamais considerava, quem sabe, no seu coração um dia viver, um dia alcançar. Deus promove bênçãos, fazendo por nós mais do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós
opera. Então essas são as verdades de Deus para nós. Eu gostaria que você aplicasse aí junto à sua vida. A vida é feita de altos e baixos. Uma vida, no momento você é o filho querido da casa. No outro momento você é o odiado. No momento você tem nome, sabem, todo mundo sabe quem você é. No outro momento pode ser que você passe numa situação, numa circunstância, que não importa quem você é. Não importa se você tem nome, se você tem casa, se você tem família, se você é importante ou não é importante. Você vai chegar em algum lugar e você vai viver a indiferença das pessoas, altos e baixos. Em momentos você é livre, em outros momentos você é prisioneiro de uma situação, de uma circunstância, de alguém. Em uns momentos você está na casa com a mesa farta, no outro momento você está no cárcere, sem saber se vai sair dali. É altos e baixos. Eu vivo isso, você vive também. Mas a providência de Deus sempre triunfa para você, para mim. Confie na providência de Deus. Esteja preparado para viver as circunstâncias, as mudanças das circunstâncias da vida. O que hoje está bom, amanhã pode estar ruim, mas o que hoje está ruim, amanhã com certeza vai estar melhor, vai estar bom. A vida traz mudanças nas circunstâncias da história. Esteja pronto, preparado para viver. Pode ser que ele te surpreenda com momentos tristes. Que você acorde chorando, acorde sorrindo e durma chorando. E pode ser que você acorde chorando e durma sorrindo. Circunstâncias da vida. Quando nós estivermos por aqui, nós estamos sujeitos a essas coisas. Somos surpreendidos. O que a gente não esperava acontecer, de repente acontece. O ano ia caminhando muito bem, tudo muito bem planejado para nós. Quando surgiu a pandemia, acabou o nosso planejamento, frustrou todos os nossos planos e projetos. Você ficou à mercê de uma situação, de uma circunstância que você não esperava. Sua agenda foi mexida, você foi preso em casa e foi impedido de vir à igreja e adorar o Senhor no templo. As circunstâncias não deixou que você viesse. Agora essa coisa está passando para nós. A graça de Deus, a providência de Deus está surgindo com um cuidado que tem nos ajudado nessa caminhada e nessa luta contra uma pandemia que dura meses, já passou de ano. Já estamos com quase 2 anos e vamos seguir o ano que vem um pouco mais. Precisamos ter ainda os cuidados necessários. Mas está passando, está existindo de Deus cuidado, providência. Esteja preparado para as mudanças. Circunstâncias da vida mudam, mas o nosso Deus não muda, Ele é o mesmo. Tem o mesmo poder para cuidar, para assistir, para socorrer, para amparar, para consolar. Confie em Deus então, mesmo que as coisas pareçam hoje estar no estágio pior do que antes. José deve ter dito, agora a coisa está feia mesmo. Porque eu já era escravo, agora eu sou um prisioneiro escravo. Mas confie no Senhor, Deus é o mesmo. Ele está trabalhando em seu favor. Ele está moldando o seu caráter, Ele está preparando coisas preciosas para você. Ele conhece a sua luta, a sua lida, as suas necessidades, e Ele há de agir como um Deus providente para suprir na sua vida aquilo que Ele entende que é necessário de verdade. Nós vamos orar, irmãos, colocando diante de Deus a nossa confiança. Assim como Ele foi com José, Ele é com você, porque Ele já nos deu o maior, o melhor, que é a salvação em Cristo. Esse bem ninguém tira de nós, ninguém tira daquele que crê, nem vida, nem morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente século, nem coisa que possa surgir por aí, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a graça maior, é a provisão maior, é aquela que nos ajuda a vencer o pecado que nos vencia e a morte que nos tirava do gozo eterno do Senhor. Deus já resolveu isso para você e para mim, mas Ele sabe que nós precisamos de outras coisas menores, que fazem parte da nossa vida, da nossa casa, da nossa luta, do nosso empenho na busca de realizar sonhos e projetos, sabe das nossas limitações, das nossas impossibilidades. Então Ele age em nosso favor, com a sua divina providência, em favor dos seus filhos, em favor das suas filhas. Confie no Senhor, que dele venha sustento, amparo, diante dos problemas, e quem sabe aquele prêmio de Deus, aquele agir precioso de Deus,
que vai te abençoar de forma grandiosa quando os problemas passarem e você conseguir ver o resultado das colheitas que Deus preparou para aqueles que o amam.